Alerta, a gente acompanha o caso da Ingrid Vitória. Após 5 dias de buscas, o caso Ingrid Vitória pode ter chegado ao fim. A menina de 13 anos foi sequestrada. Altair Moraes, no momento do crime, ela estava voltando para casa com o irmão de 3 anos e a mãe. A família, então, pegou uma carona com esse homem. Ele é um conhecido. Aí, durante a viagem, o que ele fez? Agarrou a mãe, amarrou a mãe da Ingrid, levou a menina para o porta-malas, trancou ela lá. Suspeito era vizinho da Ingrid. E essa não foi a primeira vez que a família pegou carona com esse vizinho. Só que a mãe conseguiu se livrar, fugiu. A Ingrid, que estava no porta-malas, não conseguiu. Aí começou uma força-tarefa para buscar o criminoso e a Ingrid. Polícia, uma força-tarefa gigantesca junto com os moradores da região. Eles conseguiram essa imagem aí inclusive a população comemorando. Ele foi capturado numa área de mata. Teria trocado tiros com a polícia e acabou levado para o hospital. Lá foi confirmada a morte de Joselmo. A polícia então voltou para mata porque ele teria dado algumas informações, teria falado alguma coisa e eles voltaram para fazer novas buscas para encontrar a Ingrid Vitória. Nós vamos ter todos os detalhes, todas as informações desse caso que você acompanhou durante toda a semana aqui no Cidade Alerta com o Gotino. Nós temos aqui o Altair Moraes que está com a gente para falar desse caso também, para comentar a respeito desse caso, um caso que chama muita atenção e movimentou uma cidade inteira, Altair. É assim que aconteceu o caso, eu estava aqui com o Gotino, né? Nós estávamos aqui na terça-feira e a gente falou muito sobre isso. Claro, todos nós ficamos naquela vontade, naquela apreensão, naquele desejo de encontrar a Ingrid, porque até então era só um caso de sumiço, né? Ela tinha desaparecido. Sim. Ninguém tinha essa informação ainda. Depois que começou a aparecer as informações, a gente entendeu que a coisa era mais séria, né? E chegamos até com as informações do Francisco, que daqui a pouco vai falar aqui com a gente, que nos ajudou muito, que trouxe informações direto do local. Exatamente. Que confirmou. Olha, tem que agradecer demais ao Francisco. Já ele vai trazer mais detalhes para a gente. O Marcos Leandro, que também acompanhou esse caso, tem novas informações. Marcos Leandro, as imagens, a polícia fazendo ali, os moradores fazendo um corredor para a passagem da polícia e comemorando a prisão desse homem, né, Marcos Leandro? Exatamente. William Leite, boa tarde para você, para o Altair e a todos ligados aqui no Cidade Alerta. Mobilização muito grande por parte da cidade de Santa Maria da Boa Vista, município também de Caraíbas, que é um município vizinho, próximo, onde essa menina também frequentava. E é claro que policiais, militares civis, bombeiros e, claro, a população com mateiros, né? Pessoas voluntárias ali que se embrenharam no meio da vegetação complicada, difícil, né, William? Que é a caatinga, solo pedregoso, árvores com troncos retorcidos, espinhosos, o clima é semiárido, aí a gente está acompanhando. Ali as imagens, William. A correria, no momento em que o homem é encontrado e retirado do local. Repare, William, além dos policiais ali, os voluntários, que eu acabei de citar, William. Olha ele aí. Sendo levado, já estaria avaliado que teria trocado tiros com a polícia, não é isso, Marcos Leandro? Exatamente, ele teria trocado tiros com a polícia, acabou baleado, foi levado vivo ao hospital. Pela pressa, pela correria, William, esse homem, ele foi colocado numa viatura, nesse camburão da polícia. Olha ali, o policial acena positivamente para quem estava na rua comemorando na maior expectativa o encontro desse sequestrador. Ali todos positivamente acenando para a população. E ele estava em uma daquelas viaturas e foi levado para esse hospital. Olha a concentração de policiais. E o Francisco Martins acompanhou tudo, né? Tudo de perto. Mandou pra gente todo esse material, né, William? Vamos ver o que o Francisco Martins traz de informação no momento em que a polícia... Porque ele estava... Ele aí, ó. Ele é o Francisco Martins. Traz as informações. Ô, Francisco, bem-vindo ao Cidade Alerta, edição de sábado. De chegar aqui no Hospital Monsenhor Júlio Sampaio, o sequestrador, onde a polícia militar, né, acaba de pegar, né, e também fazer aí seu
do seu trabalho. Então, a Polícia Militar acaba de fazer, de pegar o sequestrador. A gente vem acompanhando desde lá da comunidade Caraíbas. O pessoal já começa a chegar por aqui nesse momento, com imagens de Pablo Barros. A gente está aqui acompanhando. Toda uma mobilização, 5 dias, e agora o sequestrador, foi pego pela polícia. Daqui a pouco a gente traz detalhes aqui para você que está acompanhando o Café com Notícias. A jovem adolescente segue as buscas intensas nesse exato momento lá na localidade. O Francisco Batista é um colaborador, pessoa que está ajudando muito, trazendo as informações direto do local, acompanhando todos os detalhes. Naquele momento, ele estava sendo levado para o hospital, depois foi confirmada a morte do Joselmo. Aí, a população, a polícia, todos começaram novas buscas para encontrar a Ingrid Vitória. Porque até então não tinha encontrado ela, né, William? Ou seja, o camarada que fez isso já estava ali no hospital, chegou a falecer, mas o importante era encontrar a Ingrid, encontrar ela viva, né, até se quisesse. Né? A ideia era essa, né? Encontrar ela viva. A esperança em encontrar ela viva. Da família, da mãe, né, de toda a família. E foi tão difícil esse trabalho de buscas, foi tão complicado, para você ter uma ideia. Um helicóptero da Polícia Civil caiu ontem durante as buscas. Tem as imagens? Olha lá, o helicóptero da Polícia Civil caiu durante as buscas. Ninguém acreditava no que estava acontecendo. A comunidade no local, a cidade no local. Essa é uma área considerada área de mata. Como o Marcos Leandro trouxe a informação, é uma caatinga. É o Alto Agreste ali de Pernambuco, conheço bem, sou pernambucano, né? Sim, Então é da minha terra. Então é o Alto Agreste ali, essa parte de Caatinga é uma parte que realmente é muito difícil, uma área de difícil acesso. É uma área muito seca, William, com muitos espinhos, as árvores, entendeu? Tudo muito seco, então é muito difícil o acesso aí. Tanto que os cavaleiros, que fazem esse trabalho, eles vão com aquelas roupas de couro. De couro. Mesmo com sol a pino, as roupas de couro, por quê? Porque os espinhos são muito grandes e resistentes. Como é o jabão? O jabão. Eles colocam aquela roupa de couro, chapéu de couro, lembra o Luiz Gonzaga? Sim. Né? Então, asa branca. Então ele usava muito, o jabão, né, que era aquela parte para cobrir o pessoal que anda nas matas, ele coloca essa roupa de couro por causa dos espinhos. Olha lá, tem os vaqueiros lá. Exatamente. A gente falando dos vaqueiros e eles aí. E alguns nem conseguiram colocar aquela roupa porque eles queriam queria fazer ajudar, isso, né? Nesse momento, William, a população se une. As pessoas ficam preocupadas, as pessoas ficam querendo dar uma resposta, ou seja, querem trazer uma resposta para a população. Essa população unida, procurando a menina Vitória, por quê? Porque estão preocupadas com isso. Então, nesse momento, a população se une e ajuda o trabalho da polícia. Pois é, fazendo um trabalho ali, a gente vê o pessoal fazendo buscas, todos, um para cada lado, porque a região é muito extensa, né? E esses cavaleiros aí com o gibão, que é essa roupa, né? O gibão, fazendo esse trabalho, entrando nessa área de Caatinga. Marcos Leandro, inclusive durante as buscas, eles encontraram umas cartas dentro de uma mochila que ele abandonou. Olha lá as imagens aí, é isso, Marcos Leandro? Essa carta que a gente divulgou aqui, né? Como se fosse um pedido, algo do gênero, alguma coisa relacionada até ritual ali. O Joselmo Caldas da Silva, ele escreveu essa carta que diz mais ou menos o seguinte, ali é um pouco difícil, tá? Ele escreve ali com alguns erros, né? Vai até a casa da Ingrid Vitória, não entre pela janela, mas pela porta da frente, dê 3 sopros no ouvido dela e 3 apertos no coração para que Ingrid Vitória só pense em mim. Olha só a obsessão desse homem, né? Ele só pensava nessa menina e acabou cometendo aí o que a gente acompanhou e vem cobrindo durante toda essa semana, né? Pois é, e aí a partir dessas cartas, a polícia agora tem a confirmação e começa numa linha de que o crime foi premeditado, que ele queria realmente a jovem, a Ingrid Vitória. Não foi só um acaso, né, William? Não Quer dizer, ele dava carona, o que é que ele pensou? Bom, já que eu vivo dando carona para ela, já tinha esse interesse desse homem e, é claro, ele premeditou tudo. Como ele sempre dava carona, o que é que ele fez? Um dia que eu der uma carona, já vou ver o que eu vou fazer para segurar a Ingrid. Foi nesse dia que ele tomou essa atitude. Olha, impressionante esse caso.
tomou grandes proporções, toda a comunidade, toda a cidade fazendo buscas. E eles fizeram, o Marcos Leandro, eles fizeram ali verdadeiros acampamentos, né? Para fazer comida, inclusive, para as pessoas que estavam fazendo essas buscas, trabalhando literalmente. A comunidade se uniu para que a Ingrid Vitória fosse encontrada o quanto antes, ajudando não somente nas buscas, mas também na logística dessas buscas, fazendo comida, montando acampamentos, né? Até porque essas buscas, William, elas entraram noite adentro, elas não ficaram restritas apenas à luz do dia. Tanto é que usaram, no período noturno, aquela câmera térmica para que pessoas... Olha só, ali a gente tem, né, 4 pessoas, a silhueta de 4 pessoas é uma câmera realmente bastante importante para buscas sem a luz natural, sem o sol para iluminar. Então, durante a noite, essas buscas se estenderam para quem estava com essa câmera, claro, as autoridades, e também para os mateiros, né, para os voluntários que embrenharam no meio da mata. Então, por trás deles ali, toda a comunidade contribuindo, ajudando, né, seja com uma comida, alguma peça de roupa e por aí vai, William. Pois é. E hoje, logo que foi confirmado, ali no hospital, que o Joselmo não havia resistido, aí a polícia voltou rapidamente para a área de mata. Aí começaram novas buscas pela Ingrid Vitória. Será que ele está naquele local, nesse mesmo local em que ele foi encontrado? Aí são novas imagens das buscas e aí o pessoal de moto, a cavalo e também de carro chegaram até o local e encontraram a Ingrid Vitória. Ela, infelizmente, foi encontrada sem vida, foi encontrada morta. E o detalhe desse caso que é terrível, e ele antes de trocar tiros com a polícia, ele, em vez de deixar ela viva, não, ele tirou a vida dela, segundo o que parece, vai ser confirmado ou não, o local em que ela foi morta, mas foi a pedradas. Meu Deus do céu, que coisa triste. Terrível. Coisa terrível. Terrível. Sabia que ia ser pego pela polícia, né? Sabia que ele ficou... Na verdade, ele ficou encurralado, né? Se ele ficou encurralado, qual era o dele? Bom, já que eu estou encurralado, vou me entregar. Eu vou me entregar. Pois a casa caiu, né? Eu perdi, caiu a casa, acabou, estou me entregando, não. Antes de fazer isso, o que é que ele faz? Mata ela a pedradas. E é claro, depois ele reagiu, né, William? Exato. Reagiu e aí trocou tiros, teria trocado tiros com a polícia, segundo as informações. Na tarde deste sábado, ele é encontrado. Joselmo Caldas da Silva perdeu a vida. E depois, a esperança que a família tinha, os sentimentos. A mãe, que sofreu porque ela também poderia ter sido morta por ele. Foi sequestrada, no caso, foi sequestrada por ele. Com o irmão da Ingrid Vitória, de 3 anos. Né? Ela está passando por um momento muito difícil, aí ele sendo carregado, já depois de ter sido baleado. Tá? Eles saíram da Bahia, né? E iam para Caraibas, de Curaçá, na Bahia, para Caraibas, em Pernambuco. E aí pararam nessa região porque a mãe já tinha conseguido fugir e avisou a polícia. Sim. E ele parou nessa área de Caatinga. Ele conseguiu, a Adriana, conseguiu escapar com o filho menor. A Ingrid foi levada no porta-malas do veículo. A gente está trazendo essas informações, trazendo esses detalhes. É mais um caso, mais uma vitória que se vai nas mãos de um craque. É exatamente, de um canalha, né, William? O fim dele, a gente não deseja isso para ninguém, mas no caso dele foi um fim merecido até porque ele reagiu contra a polícia. Bala que vai, bala que vem, meu irmão. A polícia não pode ficar... escolha, né? É escolha. O cara que morre no confronto com a polícia, ele escolheu isso. Ele escolheu. Ele poderia muito bem se entregar, a minha casa caiu, entreguei e acabou. Mas não, ele foi para o confronto, é claro que vai levar a pior. Agora, é mais um caso triste, um caso que a gente tem acompanhado aqui, de mais uma vitória que acontece isso, mas deixando o alerta. Por favor, pelo amor de Deus, acorda, gente. Se vê alguém muito interessado, com muita conversinha, principalmente com jovens, sabe, pré-adolescentes, no caso da Ingrid, da menina Vitória, de 17 anos, também aconteceu isso. Então, os pais têm que ficar muito espertos, hein, William? Mas às vezes, mesmo com os pais,
espertos. No caso da Vitória aqui de São Paulo, que acompanhou esse caso, percebeu, ela estava voltando do trabalho. O pai teve problema no carro, não conseguiu buscá-la. Quer dizer, não tem, por mais que fizesse alguma coisa, não tinha o que fazer. Nesse caso, a mãe também queria ter feito. Tem coisas que são inevitáveis, a verdade é essa. Você tem muitos... Muita gente ruim e perversa. Muita gente ruim e perversa. Né? Muito canalha solto, muita gente que não vale nada. O colaborador Francisco Martins está no local onde a Ingrid Vitória foi encontrada. Exatamente naquele ponto. Ele já consegue falar com a gente? Ele consegue? Por favor, Francisco, bem-vindo ao nosso Cidade Alerta, edição de sábado. José William Leite, boa tarde para você, para todos que acompanham o Cidade Alerta. Infelizmente, um desfecho triste, né? Nesse caso, Ingrid Vitória, que chamou a atenção do Brasil e de todo o nosso estado e sertão pernambucano. Infelizmente, né, a notícia da morte da adolescente Ingrid Vitória, que foi encontrada morta na tarde deste sábado, aqui em Santa Maria da Boa Vista, no distrito de Caraíba. Lamentavelmente, né, William Leite e todos que acompanham o Cidade Alerta, primeiramente a polícia encontrou, né, o sequestrador, ele levou para o hospital e a troca de tiro foi baleado e veio a óbito. E aí a população continuou em buscas, aqui mesmo na proximidade, próximo ao Rio São Francisco, continuaram todas essas buscas, na esperança de encontrar a Ingrid Vitória com vida, uma grande mobilização por parte da comunidade, por parte da população, ainda na esperança de encontrar a Ingrid Vitória com vida. Mas, infelizmente, né, a população encontrou ela amarrada, né, com a boca amarrada e morta a pedradas. Isso mesmo, infelizmente, a adolescente de 13 anos de idade foi morta a pedradas. A informação aí que foi confirmada, né, pela polícia e, infelizmente, né, a cidade, o sertão e o Brasil que acompanha esse caso, né, William, fica triste, né? Havia uma esperança, havia uma expectativa, né, de que a Vitória pudesse ser encontrada, porque o cerco estava se fechando. A cada dia que passava, o cerco estava se fechando e, infelizmente, né, esse desfecho triste para a comunidade, uma mãe que chora, juntamente com toda uma população brasileira que vivenciou esse caso triste, né, diante de tudo que aconteceu nesses 5 dias de busca. Pessoas cansadas, população também ajudando, a polícia cansada, mas sempre na esperança. A aeronave caindo, que vinha das buscas, mas sempre na esperança. Lamentavelmente, a gente traz essa informação que a Ingrid Vitória foi encontrada morta. A gente volta, William, para o Cidade Alerta e a qualquer momento a gente traz novas informações. Obrigado, Francisco, esse grande colaborador. E a gente, o sentimento que ele tem de perda, né? Está devastado, como a mãe está devastada, como a família está devastada. Ele está no olho do furacão, né? Ele está ali no momento. A cidade está devastada. Então, esse sentimento dele reflete o sentimento da população. Ficou durante 5 dias na expectativa de encontrar a Ingrid Vitória, né? E todo o Brasil, né, William? Todo o Brasil, né? Todo mundo que acompanhou o caso, a gente aqui no estúdio, as pessoas em todo o Brasil, Sul, Sudeste, Norte, Nordeste, que acompanharam o caso, ficaram com esse sentimento, poxa, vai achar. Olha, a gente torcia aqui, nós torcíamos aqui, lembra que eu estava com o Gutinho? Não, vai encontrar ela, a esperança é a última que morre. A gente sempre com essa esperança. Agora imagina a família, imagina a mãe, imagina os vizinhos, as pessoas que conheciam a Ingrid Vitória. Quer dizer, uma dor, um sentimento de perda muito grande. E até muita gente que não conhecia, porque como ela veio de Curaçá lá na Bahia, sim, e ia para Pernambuco, que a divisa é perto, exatamente, é relativamente perto. Sim, sim, né? Fronteira. E aí você tem as pessoas que entraram no caso porque ficaram sabendo. Exato. E é claro que a Secretaria de Segurança Pública, né, iria se posicionar a respeito disso, porque fez uma verdadeira força-tarefa para poder encontrar com vida. Infelizmente, não foi possível, mas fizeram um trabalho digno de aplausos. Marcos Leandro, o que eles disseram, hein? A Secretaria de Segurança Pública do Estado de Pernambuco acabou de soltar uma nota, William, confirmando, né, todas essas informações. Diz o seguinte, essa nota: o homem encontrado em Caraíbas, distrito de Santa Maria da Boa Vista, reagiu à abordagem policial. Atingido, foi encaminhado a uma unidade hospitalar no município. No entanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. A vítima foi encontrada sem vida, segue a nota, próxima à pista do distrito de Caraíbas. A perícia criminal vai ser realizada no local
e o corpo foi localizado e em seguida recolhido ao IML de Petrolina, que é uma outra cidade importante, né, de Pernambuco. E para fechar a nota aqui da Secretaria lá de Defesa Social, Secretaria de Segurança Pública, as autoridades de Pernambuco fazem menção aqui à Polícia Militar da Bahia, né? Os municípios, é bem na divisa dos estados de Pernambuco, onde tudo aconteceu, Pernambuco e Bahia, né? Curaçá é Bahia, as vítimas saíram de Curaçá com esse criminoso aí, que é o Joselmo, né? Rumo ao interior pernambucano quando aconteceu todo esse sequestro, enfim. Então, a Polícia Militar da Bahia também ajudou as autoridades pernambucanas. Lembrando, viu, William, que outros estados que fazem divisa com Pernambuco, no caso Piauí, Ceará, Paraíba, Alagoas, as autoridades desses estados também ficaram em alerta, porque esse maníaco aí, ele poderia buscar refúgio em outros estados. Então, todas essas divisas ali foram bastante policiadas e ficaram cada vez mais policiadas e atentas para uma possível passagem ou tentativa de passagem desse criminoso aí que acabou morrendo. Pois é, a gente falava da mãe, né? Da mãe da Adriana, da mãe da Ingrid Vitória. Tem a imagem dela sendo abraçada aí, né? Ela sendo abraçada, né? É a imagem dela, essa imagem não é de hoje, mas ela vai precisar de muitos abraços. Muitos abraços. Muito conforto, muito consolo. Não é fácil, nesse momento de perda, principalmente de uma filha, não é normal. É uma inversão, né, William? Geralmente são os filhos que enterram os pais, né, pela idade. Agora imagina uma mãe enterrando a filha de 13 aninhos. Quer dizer, uma pré-adolescente. E não é só isso, né? Da forma como foi morta, o que aconteceu e por um homem que a família tinha confiança. Exatamente. Tanta confiança que pegava, né, William? Que se colocava à disposição para levar para onde fosse, que estava sempre ali estendendo a mão. Mas ninguém sabia do intuito, né? Que era o algoz. Ninguém sabia do desejo, né? Ninguém sabia do que estava dentro dele, né, William? Pois é. E o mal estava dentro dele, tanto que ele foi para cima da polícia, muito provavelmente para ser atingido mesmo. Sim. Porque se ele não é pego pela polícia, talvez a população o pegasse. E aí poderia ser pior, um linchamento poderia acontecer, o que não é indicado nunca, em caso algum, porque a gente não pode fazer justiça com as próprias mãos. Mas quando você vê um caso como esse, o sangue ferve. Existe uma revolta natural, né, William? Uma revolta natural. Ninguém gosta de ver injustiça. Qualquer pessoa no seu instinto normal que vê uma injustiça dessa, alguém que agride, que mata uma criança, que bate no idoso, que bate numa mulher, que fere alguém, o instinto natural é querer agir, é querer fazer alguma coisa. Agora, é claro, a gente nunca aconselha isso porque existe a polícia para isso, né? Os órgãos competentes, a autoridade policial que tem que fazer isso. Agora, não tem ninguém com sangue de barata aqui, meu irmão. A pessoa vê injustiça dessa, a ira que vem, a vontade que vem é de tomar alguma atitude. Pois é, e aí a polícia estava ali no local, ele trocou tiros, foi levado para o hospital e não resistiu. Depois a Ingrid Vitória foi encontrada já sem vida, próximo a uma estrada, ali de onde os policiais encontraram o Joselmo. Já, o Francisco Martins, ele continua no local. Nosso colaborador, que está sempre atualizando as informações e vai trazer detalhes já para a gente.